Danilo Queiroz, do Futebolês, Perfil de Esportes, do Sistema Jangadeiro. Boa noite, Lúcio Gonçalves. Lúcio, a equipe perdeu, mas jogou uma boa partida. O que fica de lição positiva para você utilizar nos 4 jogos que restam ao Ceará nesse Campeonato Brasileiro? Obrigado. Boa noite. Sí, fica esa sensación, ese sentimiento de tristeza por la derrota. A entrega de dos jugadores durante todo el juego fue perfecta. Encontraron un empate en un lance desafortunado nosso, mas hay que continuar trabajando, continuar se esforzando, saber que como você falou, esto ainda não finalizou. Lúcio, prazer estar falando com você, aqui é o Horácio Neto do Jornal o Povo, também da Rádio Povo CBN. Lúcio, o Ceará sofreu a sua primeira derrota de virada neste Campeonato Brasileiro. A equipe que tem como característica, pelo menos tinha como característica, se não segurar a vitória, pelo menos somar aquele pontinho, segurar ao menos um empate. E dessa vez não foi possível. A sua mudança no esquema até surtiu efeito no início do primeiro tempo, até em boa parte do primeiro tempo, fez uma partida bem segura, mas acabou sofrendo 2 gols no segundo tempo. Lúcio, a minha pergunta é, o que é que se deve a essa queda de desempenho do Ceará no geral? Eu sei que o gol foi uma falta de atenção, eu sei que o segundo gol foi uma penalidade, mas ainda assim a equipe começou a ceder mais espaços para o Internacional e eu queria entender o motivo da sua avaliação, o que é que você acha que deu essa queda de desempenho do Ceará na segunda etapa? No es queda de desempeño, sino también virtud del rival. Y como falei recién, yo que en una bola por ahí desafortunada nossa consiguieron un empate. A gente después con un lance de penalti también que es duvidoso, más una vez o VAR influencia rápidamente y con menos de 1 metro de distancia, por lo que tengo visto, da un lance de penalti. Mas o time teve oportunidades y chances de gol para empatar. Infelizmente a bola en las chances que a gente criou no quis entrar, como se aconteceu com eles. Lúcio, ainda sobre VAR, no último lance do jogo parece que teve um lance polêmico, inclusive os seus jogadores foram para cima do juiz, questionaram por que ele não foi ir para a observação do VAR. Como é que o senhor avalia? Já deu tempo de observar esse lance? E eu também queria saber qual é o planejamento agora do Ceará, qual é a estratégia que ficam para os próximos jogos? Sí, eso que muchas veces a gente que está dentro del campo no consigue entender cuál es esa interpretación, por qué hay lances que se analizan tan rápido, hay lances que por ahí con la misma o con la misma semejanza son decididos en forma tan rápida y en otros momentos se demora tanto. Mas a gente tem que continuar trabalhando, saber que na segunda-feira tem jogo importantíssimo e como falei recién, esto ainda não acabou. Lúcio, eu imagino que é um início de trabalho como treinador que você não aguardava, né? Eu digo, uma vitória só apenas em 10 jogos, você não conseguiu ainda um resultado positivo tão esperado fora de casa. O que tem atrapalhado? Porque durante toda a competição, nas entrevistas com todos os jogadores, a gente falava, escutava dos próprios atletas que o Ceará não tem elenco, né? Tem um elenco superior para estar numa posição melhor na competição. O fator anímico, aquela condição, a confiança está atrapalhando de fato. E o que pode ser feito nesse momento? Ou melhor, o que você tem buscado fazer para tirar o time dessa situação? A gente, como você vem acompanhando nosso trabalho, já provou diferentes sistemas, já teve várias dificuldades. No lo levo para o lado pessoal de mi inicio de carrera, sino que yo sé que el fútbol es así, muchas veces un merecimiento no nos acompaña y a gente faz por merecer, mas
infelizmente los resultados no nos están acompañando. Lo que toca, como falei recién, toca continuar trabajando, erguer la cabeza y saber que a gente tem com que sair desta situação. Lúcio, a lista de desfalques ela aumentou bastante, ela já era bem expressiva e ela aumentou, né, nas últimas horas, inclusive. Conversando com os médicos, com a própria diretoria com relação à situação do jogo, o que vocês já têm de informação de jogadores que podem voltar na próxima rodada, para aumentar o teu leque? Vocês têm a perspectiva de ter gente que está fora hoje de volta já no próximo jogo? Sí, son dificultades que muchas veces uno no espera y tiene que lidar con todo eso, desfalques, lesiones, este caso particular que surge ahora en una recta final de campeonato y de temporada. Mas yo no soy de colocar excusas, yo no soy de analizar ese tipo de situaciones, sino que son cosas que en el fútbol acontecen. Como falei, o último jogo, o principal responsable aqui sou eu e continuo assumindo essa responsabilidade. A gente falou um pouquinho antes do jogo, né, sobre a situação do jogo. Eu queria entender como é que foi essa situação. Você vinha trabalhando, treinou com o jogo para ele jogar preparado, e aí hoje veio a informação, na verdade ontem, né? Quarta-feira veio a informação, você já sabia dessa possibilidade? Como é que foi tratado isso e pegou todo mundo de surpresa, né? O Jô, que é o principal atacante hoje, titular da equipe, não ser escalado para um jogo decisivo, um verdadeiro final aqui no Belém. Sim, a gente praticamente nem teve tempo de trabalhar de um jogo para outro. Só recuperar os atletas e o esforço deles hoje se viu reflejado em campo. Depois, como falei, são coisas que a gente tem que resolver, coisas do futebol que acontecem e obviamente que eu sou um jogador importante para nós, mas tanto Clever como Zé são alternativas que conseguiram fazer um papel importante dentro do time também. Obrigado, professor. Obrigado, boa noite.